Bom, pessoal, sejam bem-vindos à videoaula de hoje. E hoje a gente vai resolver a questão número 14 da prova da Escola Naval de 2019 para 2020, tá? Então, o que que diz a questão? Um círculo contido no plano x menos 2y mais 4 igual a zero, de centro 4, 4, 4 e raio raiz de 5, é projetado ortogonalmente no plano y igual a zero, formando uma figura plana de área em unidades de área igual a... Bom, pessoal, como é que a gente vai atacar esse problema? Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que se situar, pessoal. Então, o que ele dá no enunciado? Ele dá aquele plano ali, x menos 2y mais 4 igual a zero. Tá? Então, esse plano ele é escrito dessa forma. Tá? Ele é 1x menos 2y mais 0z, porque o z não aparece aqui, mais 4 igual a zero. Tá? Essa é a equação genérica do plano. Tá? Então, aí a gente conclui que o nosso vetor normal a esse plano é o vetor 1, menos 2 e 0. Tá? E o outro plano que ele dá, pessoal, é o plano y igual a zero. Quem é esse plano? Esse plano ele é 0x mais 1y mais 0z igual a zero. Tá? Eu só reescrevi esse plano numa forma genérica, tá, ok? Para a gente verificar qual que é o vetor normal a esse plano, certo? E o vetor normal a esse plano ele vai ser o vetor 0, 1 e 0, tá ok, pessoal? Aí, pessoal, é o seguinte, antes da gente continuar, eu queria fazer uma observação para vocês, tá? Esse é o tipo de questão que, se você for tentar esboçar de forma certinha como é que é o plano, o primeiro plano e como é que é o segundo plano, você vai perder muito tempo, entendeu? Porque é um pouco difícil de enxergar, às vezes uma coordenada fica muito próxima da outra e não dá para você verificar assim de uma forma fiel como realmente esses planos vão se encontrar, se eles vão se cruzar e tudo mais, tá ok? Então, o que que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, pessoal. Chama o primeiro plano de plano A, tá certo? O segundo plano de plano B e faz uma representação genérica desses planos, tá? Como se eles se cruzassem, tá? Se eles não se cruzassem, a gente ia verificar matematicamente isso, tá? Provavelmente o resultado do cosseno do ângulo ia ser zero, entendeu? Ou alguma coisa desse tipo, tá certo? Mas eu recomendo que vocês façam um esboço genérico, tá? Dessa forma como eu coloquei aqui no nosso passo 3, tá certo? E matematicamente a gente vai verificar como esses planos se comportam, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês, porque se vocês forem, como eu falei, tentar esboçar esses planos, vocês vão perder bastante tempo na prova. Então, o que acontece, pessoal? O nosso plano A, o vetor normal ao plano, ele vai ser o vetor 1, menos 2 e 0. Eu esbocei ele aqui, tá certo? E no nosso plano B, o nosso vetor normal vai ser o vetor que a gente encontrou aqui, que é o 0, 1 e 0, tá? Vocês veem que eu estou esboçando tudo genericamente aqui, tá? Só para a gente ir acompanhando, tá certo? E aqui no passo 4, pessoal, eu só extraí esses vetores aqui, os vetores normais aos planos, tá? O vetor 1, menos 2 e 0 e o vetor 0, 1 e 0, tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai atacar utilizando o produto escalar, tá? Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é descobrir o ângulo entre os vetores, tá? Eu não marquei o ângulo aqui, pessoal, no desenho, porque a gente não sabe se vai ser esse ângulo aqui agudo, né? Ou se vai ser esse outro ângulo maior aqui, ó, entendeu? Para vocês não se confundirem. Então eu matematicamente vou fazer as contas e vou verificar qual é o ângulo entre os vetores. E a matemática vai me dizer qual dos ângulos ele está considerando, tá? Então olha só, o produto escalar entre dois vetores V1 e V2, ele é isso aqui. O produto escalar é igual a módulo de V1
que multiplica o módulo de V2 e multiplica o cosseno do ângulo entre eles, tá certo? E a gente fazendo essas contas, tá? Aqui o produto escalar entre os vetores, aqui a norma de V1, né? O módulo de V1, aqui o módulo de V2, tá certo? E aqui o cosseno do ângulo entre eles, tá? E a gente vai obter essa conta aqui, tá? E desenvolvendo a gente vai encontrar que o cosseno do ângulo entre os vetores ele é menos 2 sobre raiz de 5. Só que esse ângulo aqui é negativo, pessoal. O que significa isso? Significa o seguinte, que se a gente tem o círculo trigonométrico aqui, ó, tá certo? Vamos fazer só um esboço aqui. Olha só. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, nessa região o cosseno é negativo, tá certo? Então, nesse caso, o nosso maior ângulo é o que ele está dando aqui, ó. Seria esse ângulo aqui, tá certo? Então, dessa forma, pessoal, o ângulo que a gente encontrou é esse ângulo maior aqui, tá? Justamente porque ele está além de 90 graus, tá? E menor do que 180. Então, ele é o que vai ter o ângulo negativo, tá ok? E por consequência, o ângulo suplementar a ele, ou seja, cosseno de 180 graus menos o θ, ele vai ser o mesmo valor de cosseno em módulo, tá? Só que positivo. Tá ok, pessoal? Aqui no nosso passo 5, pessoal, eu fiz o mesmo desenho daqui do passo 3, tá? Do esboço dos nossos planos e dos seus respectivos vetores normais a esses planos, tá? Eu só transladei esse plano aqui, ó, esse vetor, na verdade, tá? Vetor normal, para esse ponto aqui, tá? Então, eu só transladei ele, tá? Não mudei mais nenhuma orientação dele, não. Eu posso fazer isso, tá certo? Da mesma forma, esse vetorzinho aqui, ó, eu transladei ele para esse ponto de encontro aqui, tá? Vocês vão entender por que a gente está fazendo isso. Esse ângulo aqui, pessoal, entre os vetores normais, eu vou chamar de alfa, tá? Esse ângulo aqui. E repara que ele é o mesmo ângulo desse aqui, ó, tá? Aqui é alfa também, tá? E isso aqui é alfa, tá? É só uma nomeação que eu fiz, tá certo? Por consequência, pessoal, eu complementei os ângulos aqui. O que houve? Aqui é alfa, aqui então é 90 menos alfa. Por quê? Porque esse ângulo todo aqui ele é 90 graus, ó, tá? Então, se esse ângulo todo é 90 graus e aqui é alfa, aqui obviamente é 90 menos alfa, tá certo? E da mesma forma aqui, pessoal. Quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, ele é o complementar desse ângulo aqui, tá? Porque esse ângulo, olha só, olha esse vetor aqui, ó, vertical, né? Esse ângulo todo aqui, ele é 90 graus, tá certo? Então, esse ângulo todo aqui, ele é 90 graus, tá? Se aqui é 90 menos alfa, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser 90 menos 90 menos alfa, tá certo? Logo, o que a gente conclui aqui, pessoal? Que esse ângulo aqui, entre os planos A e B, ele é o próprio ângulo alfa, tá ok? Aí o fruto desse raciocínio aqui, tá? Dos ângulos, eu coloquei esse lembrete aqui para vocês verem que aqui é um ângulo de 90 graus, tá? E aqui é a análise desses ângulos, tá certo? Então a gente conclui que o ângulo entre os planos é alfa, tá certo? E no nosso passo 7, pessoal, eu fiz um esboço do que seria o nosso círculo contido naquele plano que ele fala aqui no enunciado, tá? Quem seria o nosso círculo contido? Seria esse trecho aqui, ó,
em vermelho, tá? Que eu coloquei entre parênteses aqui, tá? Seria o nosso círculo contido nesse plano, tá certo? Então, esse ângulo aqui é o ângulo entre os planos, tá? Que a gente descobriu aqui nos passos anteriores. E esse aqui é o nosso círculo, tá? Que está contido naquele plano que ele fala no enunciado. Se a gente projetar esse círculo, pessoal, que está nesse plano aqui, se a gente projetar ele nesse outro plano, tá? Que é o plano y igual a zero, ou seja, ele fala que ele é projetado ortogonalmente no plano y igual a zero, tá? Então eu coloquei um pontilhado aqui só para vocês verem a projeção desse círculo aqui nesse plano aqui, tá? Então essa aqui seria a nossa figura plana cuja área a gente quer descobrir, tá ok? Esse círculo aqui projetado no plano B, tá certo, pessoal? E no nosso passo 8, pessoal, a gente utiliza nada mais, nada menos do que projeção de áreas, tá ok? A projeção ela não vale apenas para unidades de comprimento, tá certo? Então nós podemos sim utilizar o ângulo entre os planos e projetar essa área daqui nessa área de baixo, tá? Utilizando esse ângulo, tá? Isso é perfeitamente possível e válido de ser feito, tá certo? Então, aqui a gente no passo 8 faz a projeção, tá? A área em B, que eu chamei de SB, ela vai ser a área em A vezes o cosseno do ângulo entre os planos. Tá certo, pessoal? Então, a nossa área em B vai ser, a nossa área em A vai ser πr ao quadrado, tá? Ele fala que o raio do círculo contido naquele plano é raiz de 5. Então, vai ficar π vezes o quadrado de raiz de 5, que multiplica o cosseno do ângulo alfa, tá? E o cosseno do ângulo alfa, que a gente já descobriu anteriormente, ele é 2 sobre raiz de 5, tá certo, pessoal? Então, a nossa resposta final é 2π raiz de 5, tá? Marcando aqui a nossa alternativa correta como sendo a de letra A, tá beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula.